Boa noite, J+, desta quarta-feira, dia 14 de janeiro, está no ar. Vamos falar com a repórter Agnes Ren, que está na Feira Noturna de São Bernardo. A previsão do tempo para esta quinta-feira. E hoje vamos receber em nossos estúdios a advogada tributária, a doutora Andrea Giuliani, e também o sheik Jihad Hamadeh. E ainda, presidente da Câmara de Santo André, Ronaldo de Castro, e outros 5 vereadores fizeram vistoria no pronto atendimento da Vila Luzita. As altas temperaturas e o calor excessivo em praticamente todas as regiões do país estão provocando sérios prejuízos ao bolso dos consumidores. E a nossa repórter estará ao vivo na Feira Livre Noturna em São Bernardo. Boa noite, Agnes. Boa noite, Isa. É isso mesmo, estou aqui na Feira Livre Noturna em São Bernardo. O tempo mudou um pouquinho, está chovendo bastante aqui, mas o calor continua. E é isso mesmo que você disse, o bolso do consumidor vai ficar um pouquinho mais pesado, porque as frutas, com esse calor todo que está fazendo, tende a apodrecer um pouquinho mais rápido. Então eu vou passar algumas dicas para o consumidor que está assistindo a gente de como conservar as frutas com esse calor todo. Bom, primeiramente, planejar muito bem as compras da semana. Com clima quente, todo mundo geralmente come um pouquinho menos. Escolher bem os alimentos. Na hora de escolher as frutas e hortaliças, evitar as que estejam machucadas ou amassadas. As frutas e hortaliças devem ser mantidas na parte de baixo da geladeira, porque a temperatura é sempre um pouquinho mais alta. O ar muito gelado prejudica a conservação. Após lavar as hortaliças, deixe que as folhas sequem bem antes de guardar. Se for colocar em saquinhos, seque bem antes e faça um furinho para ventilar um pouco essas frutas. Prefira as frutas e hortaliças da época e invista no preparo de sucos e aproveite muito bem a casca das frutas também. É isso aí, Isa. Espero que o consumidor aproveite essas dicas e fique de olho com esse calor que está fazendo aí. É com você aí no J mais ABC. Obrigada, Agnes. O serviço de coleta seletiva, implementado pela Prefeitura de São Bernardo em junho de 2013, ajudou funcionários a aumentarem a renda e também a terem melhores condições de trabalho. As cooperativas receberam uma série de melhorias, como galpões com maiores dimensões, esteiras elevatórias, empilhadeiras, transportadora, moedor de vidros e reforma dos vestiários e refeitórios. Além disso, a coleta proporcionou melhora ao meio ambiente, onde, na época em que foi lançada, o índice de aproveitamento dos materiais recicláveis não chegava a 0,9% em toda a cidade. E após a expansão para mais 30 bairros, já chega a 2,2%. Podem ser separados para a coleta seletiva porta a porta papéis, papelões, jornais, revistas, cadernos, caixas e embalagens em geral, garrafas, copos, potes, sacolas, latinhas de alumínio, latas e outros metais e vidros, que devem estar separados dos outros materiais e embalados de forma segura. A seguir, a previsão do tempo para esta quinta-feira e ainda vamos receber a doutora Andrea Giuliani. Não saia daí, nós voltamos já já. A quarta-feira começou com um tempo instável, com pancadas de chuva em algumas regiões. Como o ar continua bastante abafado, há previsão de temporais espalhados pela Grande São Paulo durante a noite. Então, vamos conferir as temperaturas na previsão do tempo para esta quinta-feira. Em Diadema, a mínima será de 21 e máxima de 32 graus. E na capital, a mínima também será de 21 graus e máxima de 32 graus. Já no litoral paulista, em Santos, as temperaturas devem oscilar entre 24 graus de mínima e 33 graus de máxima. No interior paulista, na cidade de Americana, a mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 35 graus.
E agora estamos recebendo em nossos estúdios a nossa advogada tributária, a doutora Andréa Giuliani. Boa noite. Eu não consigo chamá-la de doutora, eu consigo chamá-la só de Andréa. Seja bem-vinda, Andréa. Olá, Isa, tudo bem? Feliz Tudo ano bem. novo Feliz pra ano você. novo. Ficou ótima de azul. Eu disse a ela que ela está excelente nessa cor. Tem cores que fazem a gente renascer, não é? Que bom, fico contente. É verdade. Olha, o tema que a Andréa escolheu para falar hoje é um tema super pertinente para o momento que a gente está vivendo, que são os prejuízos com as quedas de energia que estão sendo constantes. Se você tem alguma reclamação para fazer, inclusive, a gente sempre coloca a TV Mais à sua disposição. Nosso e-mail é pauta@tvmaisabc.com.br. Nós estamos aqui para ajudar você, telespectador aqui do Grande ABC. Mas a Andréa vai explicar como funciona isso e de que forma você que se sentiu lesado, prejudicado com as quedas de energia, pode obter uma solução, uma saída para o seu problema. Pois é, embora, como você mesmo apresentou, a gente trabalha na área tributária, a demanda no escritório esses dias com relação aos problemas que os prejuízos causados pela queda de energia estão sendo muito grandes. Imagino. Então eu achei que seria pertinente trazer esse tema para o telespectador da TV Mais também. Né? A gente está vendo no noticiário diversos restaurantes jogando comida fora por causa de que não tem o sistema de refrigeração. Né? As empresas que ficam dias paradas sem energia e sem computador, sem telefone, porque também interfere na comunicação, internet. Então, uma série de prejuízos vem sendo causados para as empresas e para as pessoas físicas também. Olha, né? eu me coloco como uma dessas pessoas que se sente prejudicada pelo fato de que desde que eu retornei de viagem, fiquei uma semana fora, quando eu retornei de viagem, simplesmente a internet não funciona. Desde então, não funciona. Pois é. E nós verificamos, inclusive, agora até hospitais sendo multados pelos órgãos de classe, né? O Procon, por exemplo, aplicou uma multa de 4 milhões de reais num hospital. Porque você imagina, fizeram uma cirurgia no recém-nascido com uma luz de celular. Isso é um absurdo. Então, essas situações que estão sendo causadas pelos problemas de energia, elas podem ser, de certa forma, pedir uma indenização depois no judiciário, né? Pelos lucros cessantes, ou seja, aquilo que as empresas ou as pessoas físicas tiveram de prejuízo ou deixaram de ganhar, de lucrar, de faturar no seu negócio por conta dessa falta de energia. Aí entra a questão da manutenção que as concessionárias de energia precisam fazer nas redes, ou seja, queda de árvores, tudo isso ocasionou muitos problemas. Mas esses problemas eles têm que ser ressarcidos, sim, com o seu problema, o seu prejuízo financeiro que você tiver. Você falou sobre a questão de pessoa física também, não só jurídica. Quando a gente fala pessoa física, imagine você que está na sua residência e tem um home office, trabalha em casa e a sua internet simplesmente não funciona. Ou seja, como você vai trabalhar? Né? Você vai ter que buscar um recinto que tenha internet, vai ter que pagar esse recinto, vai ter que se deslocar da sua casa, enfim. Mas muitas pessoas, nós brasileiros, eu vou colocar a minha opinião, eu acho que nós somos um pouco acomodados, a gente não vai atrás, sabe, André? A gente não, bom, eu vou resolver, isso é um problema que tem que ser resolvido, eu mereço ser ressarcido. De que forma, qual é a forma mais fácil disso acontecer aqui em nosso país? Eu acho que a gente tem que sempre passar algumas informações aqui na TV Mais, justamente para que as pessoas realmente despertem, né? São muitas coisas que acontecem errado e as pessoas, como você mesmo disse, Isa, se acomodam. Nesse caso, por exemplo, uma pessoa física que ficou sem energia elétrica, ela necessariamente não precisa contratar um advogado para defender os seus interesses. O Tribunal de Pequenas Causas dentro dos fóruns, a própria OAB, presta esse atendimento para a população gratuitamente. Então, você que se sentiu lesado, procure dentro da sua cidade como se ressarcir desse problema através do Procon, através da OAB ou os tribunais de pequenas causas mesmo. Não precisa contratar um advogado, ter mais custo com isso. Mas, claro, se você preferir, um advogado pode te ajudar também. Mas não deixe isso passar em branco, porque a gente tem realmente que despertar cada vez mais, buscar os nossos interesses e para minimizar o nosso prejuízo. Eu não sei se foi uma amiga minha, você está falando, eu estou me recordando de uma história, agora eu não me lembro exatamente quem foi e aonde foi, mas eu vou te relatar o que aconteceu, que talvez tenha sido o mesmo problema que você, telespectador, talvez tenha enfrentado. A televisão dessa pessoa queimou e aí ela entrou com um recurso dizendo que a televisão dela tinha queimado por conta da queda de energia, que ia e voltava, ia e voltava. E aí a pessoa perguntou para ela qual o horário exato. E ela não estava em casa, ou seja, acho que ela deve ter saído, quando ela retornou, a televisão tinha queimado.
E aí ele disse que se não tivesse horário exato, isso não poderia dar andamento, não poderia ir à frente com esse processo. É verdade isso? Não, as concessionárias elas são obrigadas, elas têm um relatório do consumo de cada residência, de cada empresa. Então, se essa pessoa ela tivesse acesso a esse relatório, essas informações, com certeza ela conseguiria verificar o horário que isso aconteceu, né, Isa? Então, as pessoas têm que se cercar das informações para poder buscar os seus interesses mesmos e não deixar ficar lesado. Então, imagina, são restaurantes que estão sem abrir na hora do almoço, porque não tem luz, tem que alugar gerador para conseguir, disso, jogando gente. Comida fora, gente, né? Hospitais, clínicas médicas que não conseguem atender os seus pacientes porque não conseguem atendimento telefônico, não tem energia elétrica, ou seja, os lucros cessantes são imensos, do período que ficou paralisadas as atividades por conta realmente da queda de energia. Então é um assunto muito sério. Eu acho que o interessante é buscar, como a Andrea falou, fazer um relatório do que aconteceu, né, quais foram os seus danos e entrar nas pequenas causas, que é isso que você disse, que é a melhor saída, né? Sim, depende do prejuízo, né, Isa? Às vezes o prejuízo é tão grande, por exemplo, uma empresa não vai conseguir entrar nas pequenas causas, vai entrar num processo normal, mas ela vai conseguir ressarcir o seu prejuízo. Vai demorar um pouquinho? Claro, vai demorar um pouquinho, não vai ser imediato, mas eu acho assim que realmente se a gente deixar tudo a Deus dará, as coisas só tendem a piorar. Então, eu peço realmente que procurem os seus direitos e os seus interesses. O que a gente considera pequenas causas? Vamos esclarecer isso para que fique mais fácil para o telespectador. É considerado pequenas causas um prejuízo ou uma indenização ou um ressarcimento de até 20 salários mínimos, sem a ajuda de um profissional da área do direito, sem um advogado. Até 40 salários mínimos já você pode pleitear na justiça com o auxílio de um advogado. Passando desse teto, aí você ainda pode também ressarcir o seu prejuízo, mas através da justiça comum, né? Nos tribunais mesmo, nos fóruns mesmo, né? Pequenas causas é geralmente de 20 a 40 salários mínimos. Entendi. Muito obrigada, Andréa, pelas informações. Foi super útil a gente falar sobre esse tema. Quando a Andréa me trouxe esse tema, eu falei, nossa, super pertinente no momento que a gente está vivendo. E as pessoas reclamavam que a chuva não vinha, agora a chuva veio, mas a gente tem que ficar atento a esses danos. Fora o calor que está fazendo, está demais. É verdade. Mas vamos ficar atento para não ter mais prejuízos ainda, né, Isa? Com certeza. Obrigada, Andréa. Eu que agradeço. Obrigada. E a seguir, vamos conferir como fechou o mercado financeiro e ainda vamos receber em nossos estúdios o Sheikh Jihad Hammadeh. Vamos ver se eu falei certo, ele vai me falar. Não saia daí, nós voltamos já já. Vamos às mudanças nos números do mercado financeiro desta quarta-feira. O dólar comercial registrou queda de 0,59%, cotado a R$ 2,62. O euro fechou o dia com desvalorização de 0,93%, vendido a R$ 3,08. E a Bovespa fechou em baixa de 0,82%. Mesmo em período de recesso, o presidente da Câmara de Santo André, Ronaldo de Castro, está realizando vistorias surpresa nas unidades públicas de saúde do município. Diante das várias reclamações de munícipes sobre a precária situação do setor público de saúde de Santo André, o presidente da Câmara, Ronaldo de Castro, decidiu vistoriar as unidades de saúde do município. Olha, não mudou absolutamente nada, mais reclamações. Desde a falta do copo de água, o copinho para as pessoas tomarem água, até o número de médicos. Infelizmente não tem nada de melhora, nós viemos, estamos fiscalizando, aqui é a segunda vez aqui na Vila Luzita, então não melhorou nada. Pois então, eu acho importante você, telespectador do J Mais ABC, se comunicar com a TV Mais. Nós estamos empenhados a trazer o melhor benefício para você, morador do Grande ABC. Nós estamos de olho. Anote nosso e-mail, pauta@tvmaisabc.com.br. E amanhã nós vamos mostrar a matéria completa desse desfecho de Santo André.
Agora vamos conversar com o vice-presidente do UAMI. UAMI? Nossa Senhora, eu falei tudo certo. Eu achei que tivesse falado errado, mas está certo. Vice-presidente do UAMI, Assembleia Mundial da Juventude Islâmica, Sheikh Jihad Hammadeh. Seja bem-vindo mais uma vez, Sheikh. Obrigado, muito obrigado pelo espaço e que Deus abençoe a todos. Amém. Eu falei certo. Falou. Então tá bom. Eu me preocupo em falar certo porque dizem que o nosso nome, tudo que a gente fala em relação à nossa vida tem que ser falado certo, senão a gente não consegue seguir em frente. Falar, olha, o nome tem que ser certo, não pode falar o nome errado. Então se eu falei certo, a gente está no caminho certo. Eu imagino que você esteja trabalhando bastante nesse momento, nesse período em que ocorreu o caso Charlie, né, como se fala na França, em Paris, onde mais de 4 milhões de pessoas foram às ruas para protestar. E eu queria que você colocasse a sua opinião em relação a isso. O J+ABC decidiu fazer esse convite a você para a gente explicar, porque aqui na região do Grande ABC nós temos uma grande quantidade de muçulmanos morando aqui na região, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a sua posição, como você vê essa questão aqui do Brasil em relação ao caso Charlie. Bom, em primeiro lugar, é muito triste. Sim. Nós recebemos com muita tristeza essa notícia no dia que ocorreu. Condenamos qualquer ato de violência. Não acredito que seja dessa forma que a gente vai resolver os nossos problemas, um ofendendo o outro agredindo o outro e assim por diante. Eu acho que nós poderíamos resolver de outras formas muito mais pacíficas, muito mais serenas, através do diálogo. Nós vivemos numa época em que o diálogo é possível e acredito que deveria ser esse o mecanismo de resolver nossos problemas e nossas diferenças. Agora, fora isso, a comunidade islâmica, ela se sente 3 vezes atingida, porque pelas charges ofensivas, pelos atos de violência e pela discriminação que agora, islamofobia, essa onda de islamofobia crescente que acontece, né? E sempre associando os muçulmanos a atos negativos, como terrorismo, violência, e não é essa característica do Islã, porque Islã vem da palavra salam, que significa paz. Então, a essência da religião islâmica é a paz e não a violência. Então, quando começam a colocar, associar a palavra Islã, muçulmano, a violência, a terrorismo, cria-se um preconceito muito grande, cria-se uma discriminação muito grande e que vai prejudicar os muçulmanos não só na França, mas no mundo inteiro, porque os muçulmanos estão presentes em todos os lugares. E são 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo. Então, querer caracterizar todos os muçulmanos com essa palavra já é preconceito, já é ofensivo, já é discriminatória. A sua posição como sheik aqui no Brasil, como você representa a comunidade islâmica aqui no Brasil como sheik? Né? Muitas pessoas que estão nos assistindo não conhecem muito bem como funciona isso. Então, eu acho importante a gente poder abrir esse espaço no J+ABC para você explicar para os nossos telespectadores. Bom, o sheik ele é o líder religioso de uma mesquita, líder religioso e político, porque nós não fazemos a diferenciação entre uma e outra, porque na realidade a pessoa religiosa ou muçulmana na visão islâmica, ela é a mesma dentro da mesquita, dentro de casa, na escola, no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar. Ela não consegue se desassociar dos seus valores nem éticos nem morais. Então ela é a mesma pessoa. Então o sheik ele é o líder, é o que vai orientar, que vai ensinar o que o Alcorão diz, o que Deus quer. Na realidade ele faz o trabalho dos profetas. Ele é um professor que vai orientar e explicar o que o livro, o que está escrito
no livro. Qual é o melhor caminho? É aquela pessoa que estudou a religião islâmica, estudou o Alcorão e vai orientar. E dentre a responsabilidade do sheik é ele conscientizar as pessoas, os jovens, a comunidade, qual é a melhor forma de resolver conflitos, resolver alguns obstáculos. E o que aconteceu na França, na realidade, não tem nada a ver com islamismo. O Islã fala para dialogar. O Islã ensina como nós devemos dialogar com o próximo, respeitar o próximo. Eu não posso ofender nenhuma outra pessoa. Eu tenho o direito de discordar de ti, você tem direito de discordar de mim. Mas eu tenho a obrigação de te respeitar e você me respeitar. Você tem seus símbolos religiosos, sagrados, e eu tenho os meus. E eu tenho que te respeitar, mesmo não crendo neles. É a regra básica de toda a sociedade. Para você viver em sociedade, o ideal é que você respeite o próximo. Exatamente. Né? Independente da sua religião. Eu acho que isso independe da sua religião. Agora, a gente estava falando sobre que agora todo mundo está falando de islamofobia. Agora, e os judeus prejudicados, né? Isso aconteceu também, não foram, né? Tiveram várias pessoas envolvidas. Você acha que essas 4 milhões de pessoas que saíram às ruas de Paris para protestar, eles protestaram o quê, na sua opinião? Eles protestaram contra a revista, contra a violência, vários os motivos que estavam envolvidos ali. Não era só de apoio à revista, porque muitos que participaram, uma grande parte, era muçulmana. Uhum. Então, eles estavam contra também a ofensa às religiões. O que a revista fez não justifica uma violência nem nada, mas também não podemos esquecer que ela ofendeu, ela agrediu. Às vezes as pessoas, e ela não ofendeu somente os muçulmanos, ofendeu judeus, sim, ofendeu cristãos, ofendeu muçulmanos, esse todos. Era o perfil da revista, né? Como aqui no Brasil nós temos também, não vamos muito longe, existem grupos que também fazem a mesma coisa, que ofendem os cristãos, que ofendem os judeus, que ofendem os negros. Né? Então, isso não existe só na França, isso existe no mundo inteiro. Só que hoje nós vivemos uma democracia, vamos colocar assim, uma liberdade de expressão, o que antigamente era um pouco diferente, na minha visão. O que nós temos que estabelecer é um limite. Qual que é o limite da liberdade de expressão? Qual é o limite da minha liberdade e da sua liberdade? Que se torna ofensa, né? Certamente. Então, liberdade de expressão, eu posso ofender as pessoas, sim, xingar todo mundo, eu posso ofender o sagrado do que a outra pessoa acredita ser sagrado para ela. Então, é assim que nós vamos... Então, a liberdade de expressão permite-se tudo, então... não é verdade. Esse tudo que é um pouco, vamos aumentar, né? Vamos colocar entre aspas, desesperador, porque não há limite. E aonde não há limite, você não sabe onde o outro pode chegar, que foi o que aconteceu. Quer dizer, por um sentimento de raiva, enfim, a gente não sabe o que passou na cabeça dessas pessoas, mas por conta disso, por eles se sentirem ofendidos, veio a desenvolver, a acarretar esse problema, que inclusive eu acho que, lendo diversas matérias, não afetou só a França, volto a falar, afetou o mundo inteiro se sensibilizou. Eu estive agora no Rio de Janeiro, semana passada, e eu vi um outdoor enorme escrito Je suis Charlie, eu sou Charlie, né? E aí tinha outro assim, Je ne suis pas Charlie, quer dizer, o contrário. Então, continua ocorrendo, e sempre vai ocorrer, eu acho que na vida, desde sempre ocorreu, você gostar do sim e o outro gostar do não, você gostar do azul e o outro gostar do amarelo, mas isso não justifica nenhum ato de vandalismo ou de terrorismo, ou enfim, do que seja, né? Como você mesmo disse no começo do programa, da entrevista, a gente pode conversar, a gente pode explicar para o próximo que aquilo está me afetando negativamente. Perfeito. É importante esclarecermos aqui também, talvez as pessoas possam perguntar, mas
por causa de umas caricaturas ou desenho do profeta fizeram isso, ou aconteceu isso, tal, ou os muçulmanos no mundo todo estão chateados por causa do desenho do profeta. Não, na realidade não é só isso. Desenhar a figura do profeta é proibido dentro da religião, porque é um símbolo sagrado, por vários motivos, mas o que, enfim, é proibido. E pronto. Agora, acredito que a ofensa e o sentimento de ofensa que os muçulmanos sentiram é por causa da mensagem que essas caricaturas carregavam, que era pejorativa, bem ofensiva e também maculando o sagrado. Mas isso não justifica o ato. Não, não estamos justificando o ato. É isso que você está explicando. Isso não justifica, o que ele está dizendo é isso. Eu estou falando das figuras. Claro. Se fosse, vamos dar um exemplo. Se fosse uma figura do profeta, uma caricatura do profeta com uma mensagem positiva, desenhar o profeta continuaria sendo proibido, mas não haveria ofensa. Mas o objetivo desse tipo de trabalho é exatamente o contrário do que nós todos desejamos. É realmente ofender, é atacar o próximo, seja qualquer religião que tenha. Se você já viu essa revista, você deve ter visto que, como o próprio Sheik disse, não foi só muçulmanos, foi judeu, foi cristão, enfim, não foi somente uma religião, né? Foram várias religiões. É um assunto delicado. Exatamente. Agora, eu não posso, por conta disso, porque uma foi ofendida, a outra tem que ser ofendida, ou todos têm que ser ofendidos. Pelo contrário, eu acho que nós temos que manter o equilíbrio e a harmonia numa sociedade pluralista, cada um sabendo do seu limite. É necessário. E isso criou, hoje está muito mais claro, e acredito que os analistas, até a mídia, hoje está partindo para o lado mais racional, porque havia uma comoção naqueles dias. Agora não. Agora todos estão discutindo. Qual que é o limite da liberdade de expressão? Qual que é o limite, o meu limite da liberdade e o limite da liberdade do outro? É necessário nós debatermos esse assunto dentro da nossa sociedade. Nós vivemos dentro de uma sociedade pluralista. Nós temos que manter a harmonia na nossa sociedade. Nós temos que conviver juntos. Eu não posso lidar com o outro com ressentimento dentro de mim e o outro também é da mesma forma. Mas, infelizmente, Sheik, infelizmente, digo isso como filha de judia, olha a paz aqui reinando, né? Infelizmente, a religião muitas vezes traz essas desavenças a ponto de acontecer o que aconteceu. Eu desejo do fundo do meu coração que a paz reine no mundo inteiro. Esse é o meu maior desejo, de coração mesmo, gente. É muito triste a gente estar aqui debatendo isso. Eu gostaria de estar aqui falando exatamente o que o Sheik falou. Olha, a figura alertou a positividade no próximo ou atraiu o outro para uma religião que vai trazer benefícios, vai levar o ser humano à paz, a ter mais amor um pelo outro, enfim. Mas essa é a vida. Eu espero que tudo isso que aconteceu sirva de alerta para muitas pessoas que estão nos assistindo. Obrigada, Sheik. Se eu pudesse só fazer um adendo. Claro, fica à vontade. Na realidade, a questão, eu discordo da questão quando fala que a religião é o problema. Não, o problema são as pessoas que agem em desacordo com a religião. Porque toda religião, ela prega o bem. As pessoas é que não seguem direito a religião e não praticam o que está escrito muitas vezes naquele livro que ela acredita. E aí começa a ofender o outro, e aí ofensa e reação, e assim por diante, e aí começa... Esse tumulto. Isso não pode acontecer. Nós temos que, na realidade, orientar as pessoas, conscientizar as pessoas de que nós precisamos de harmonia, paz, respeito, para que a gente possa viver numa sociedade pluralista e harmoniosa. Com certeza. Muito obrigada, Sheik. Uma ótima noite para você. E o J Mais ABC desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode rever no nosso jornal à meia-noite em ponto. Fiquem com Deus. Amanhã, Joaquim Alessio aqui na bancada com vocês. Tchau, obrigada.